Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Chegando para mais uma edição do Metabase na cidade, você trabalhador, você que vive o dia a dia em casa, na empresa, a importância do mês Abril Verde que aconteceu, o Metabase discutiu esse assunto e você que nos acompanhou viu, mas como é que está a sua saúde? E você corre algum risco no seu ambiente de trabalho? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, o Metabase, ele tem como objetivo discutir esse e outros assuntos. Foi o que aconteceu aqui no mês de abril. Já estamos em maio e um mês que é também dedicado, né, no 1º de maio, em função do Dia do Trabalhador. Vamos falar sobre isso também? Para discutir comigo esses e outros assuntos, me ajudam a fazer um Metabase na cidade a partir de agora, o presidente do Sindicato Metabase, Diego Hilário, e também aqui com a gente o diretor, fala, é ele mesmo, Danilo Cândido. Muito obrigado, Danilo, pela presença. Diego, sejam muito bem-vindos. Já há um tempo que não te via por aqui, Diego. Seja bem-vindo, Diego. Um abraço a você, trabalhadora que nos acompanha. Realmente, né, Nave? Mas acho que prova que está dando certo. Porque se o sindicato consegue fluir e andar sem a minha presença, sem a minha participação, isso é uma comprovação de que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo, né, um belo trabalho, temos uma equipe muito competente. Pois é, agora são muitos os temas, a gente sempre coloca aqui, daquilo que você mesmo colocou, de que são temas importantes e o sindicato precisa estar envolvido. Ele está envolvido, mas é importante que a sociedade também saiba desse envolvimento, né? Verdade, né, Nave? O sindicato ele é um ator social, uma entidade social muito importante para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, de um todo. Porque a sociedade ela é composta de trabalhadores, né? Na sua grande maioria, de trabalhadores. E o sindicato ela é a entidade que representa esses trabalhadores. E eu gosto muito de frisar que o sindicato é a única entidade capaz de fazer a transferência de riqueza. Ela vai lá, negocia do patrão, tira do patrão e transfere para o bolso do trabalhador. Ou seja, faz a transferência de riqueza, gerando o quê? Um equilíbrio social e financeiro, né? Uma distribuição de renda. Então o sindicato é uma das únicas entidades, se não a única, capaz de fazer isso de maneira legal, de maneira transparente e de muita luta. Pois é, Danilo, agora a gente observa que essa atividade como um todo, ela precisa que o trabalhador esteja cada vez mais consciente também do seu papel enquanto ator, como o Diego acaba de colocar, e é preciso essa união, essa junção de forças para que essa roda movimente, né? Isso, né? Então, um abraço a todos os associados e associados do Sindicato Metabase. Quando o trabalhador começa a entender que ele tem uma classe que te representa, que realmente é uma classe que está preocupada com você, aí facilita até nas negociações, dá poder e dá força para a gente. Então, graças a Deus, essa união, essa junção, esse entendimento entre o sindicato, que representa de fato o trabalhador, quem representa é o sindicato, e graças a Deus a situação nossa ela é bem dividida, bem distribuída, as atividades aumentaram muito, desde de esporte, de financeira, enfim, de negociações, e a gente está sempre no papel de estar podendo atender o trabalhador, não só nas demandas financeiras, mas também nas demandas de qualidade de vida, de segurança de trabalho em primeiro lugar. Então o sindicato a cada vez vem se aproximando do trabalhador e o trabalhador vem se aproximando do sindicato, vendo que realmente, de fato, quem te representa é o sindicato.
Pois é, você citou em 2 pontos aqui que a gente vai estar tratando sobre eles, você que nos acompanha. O Diego, o Danilo acaba de falar sobre segurança e também sobre o esporte. A gente vai falar sobre isso porque já virou uma tradição até na cidade essa parte do esporte, o qual o Metabase incentiva para com os seus associados e os trabalhadores de uma forma geral. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, uma premiação inédita, né, Diego? É uma premiação, na verdade, né, Naves? Nós vamos falar já, peraí. Vai se repetindo na ano, né, melhorando. Evoluindo, né? Evoluindo. Nós vamos falar sobre essa premiação daqui a pouco, vocês vão ver o que representa isso, em termos de incentivo e o impacto até social disso também, podemos dizer assim. Mas antes, no mês de abril, Diego, Danilo, você, né, claro, até a gente conversou e você fez questão de falou, vamos debater, vamos discutir esse assunto sobre a saúde do trabalhador e a segurança dele no ambiente de trabalho. Eu fiz questão de fazer essa provocação no início aqui, porque às vezes isso passa muito despercebido por parte do trabalhador, né? E hoje muitos trabalhadores imaginam que o perigo existe só mesmo com relação à questão física, mas existe já a questão do psicológico também, que existe também um risco. E realmente foi muito assertivo na ideia que você deu de discutir aqui esse assunto, porque a gente jogou luz a um tema que às vezes possa estar passando despercebido, mas a gente trabalhou bem isso aqui. Por quê, na sua avaliação, que é importante a gente também tratar e colocar isso em pauta? Bom, Návio, primeiro assim, o trabalhador, nessa geração de hoje, nós estamos vivendo com o avanço da tecnologia. E o mundo do trabalho não é diferente. O trabalhador, quem está aí nos acompanhando, assistindo esse podcast, sabe que a maneira de se trabalhar há 10 anos atrás era uma. Hoje é totalmente diferente. Hoje, né, aí criaram esse negocinho aqui, esse aparelho de telefone, com a ilusão, nos falaram que a gente ia ser livre para fazer as coisas a qualquer hora, mas na verdade nos prenderam. E nos prenderam no campo do trabalho. Porque hoje todo mundo usa o telefone virou um meio de trabalho, não é mais apenas um meio de comunicação, veja bem, isso é importante. Ele não é mais um meio de comunicação apenas, ele é um meio de trabalho. E sendo um meio de trabalho, ele nos adoece. E tem adoecido muitos trabalhadores, por quê? Pela pressão do dia a dia, porque o trabalhador não se desliga. E nós aqui do sindicato, o que nós estamos fazendo? Nós estamos combatendo efetivamente todas as empresas que ainda não entenderam isso, que ainda não colocaram limites, né, na questão do trabalho remoto, do trabalho por telefone, porque isso tem deixado os trabalhadores, criado, né, uma consequência na mente dos trabalhadores muito danosa. O cara hoje ele não tem mais tempo de fazer nada, ele não consegue se desligar, se desconectar. Virou moda hoje, se glamouriza, tirar férias de uma semana. Essa semana eu vou tirar umas férias. E ele não desliga. E ele está lá com o telefone, ele está na praia, lá, ou ele está no sítio, ou ele está em algum lugar, ou ele está na casa dele mesmo, na hora de fazer nada, na hora do descanso, ele está com o telefone. Que é importante. Né? Que é importante, você tem que ter o descanso. E nós, muito antenados a isso, nós estamos já, né, aproveitando essa questão da NR1, que começa agora a partir de maio, né? A valer, foi discutido aqui, inclusive, né? O Aguinaldo tratou, os Aguinaldos trataram disso aqui. E nós já, né, estamos aí em conversações com as empresas, buscando a criação de um comitê para discutir isso. Porque a saúde mental do trabalhador, ela tem que ser levada em conta. Porque se ele não estiver mentalmente bem, ele não vai produzir. Então é importante também essa discussão para o próprio empresário. Que se ele não tiver o trabalhador bem mentalmente, ele não vai produzir. Aqui mesmo no sindicato, eu posso te dizer com toda clareza que tem diretores aqui que vêm para trabalhar, às vezes no dia, ele não está muito bem, ele não produz aquilo que ele já está acostumado a produzir. Então isso é uma coisa natural. Então nós precisamos, como você disse, trazer essa luz para esse túnel, discutir isso, e o Sindicato Metabase, pioneiro que é em várias lutas, não vai ficar atrás. Essa não vai ser apenas uma norma só de papel aqui em Catalão, não. Nós vamos atrás, já estamos atrás, vamos continuar, né, até que o trabalhador possa ter garantido ali no seu ambiente de trabalho uma condição salubre. Porque, veja bem, o telefone está deixando o ambiente de trabalho insalubre. Então nós temos que combater isso. Né? E não se espanta, daqui uns dias nós aqui do Metabase, o nosso jurídico eu já acionei, a gente já discutir a questão de insalubridade no ambiente de trabalho por conta do telefone celular. Vai ser uma ação pioneira
mas o jurídico do Sindicato Metabase já está trabalhando nisso. Logo, logo nós vamos ter novidade. É um tema que suscita realmente discussão, e o que eu observo, e foi muito importante a gente ter trabalhado esse tema aqui com o Aguinaldo, ele até citou essa questão do NR1, que é uma normativa que foi implementada. Sim. E as empresas precisam estar atentas, mas é preciso se cobrar para que ela funcione, né? As NR são normas regulamentadoras, né, que são feitas pelo Ministério do Trabalho, que regulamentam o trabalho específico, né? E essas NRs, quem tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento ou não é o Ministério do Trabalho. Só que os auditores do trabalho estão cada vez mais escassos no Brasil. Então, cabe a nosso sindicato fazer esse papel, que é nosso também, de acordo com a Constituição, que é de fiscalizar o ambiente de trabalho. Então, o que a gente faz? A gente fiscaliza. Fiscaliza, comunica a empresa, chama a empresa, debate. Não resolveu? Aí nós, sindicato, fazemos a denúncia lá no Ministério, porque aí sim a gente traz o auditor do trabalho aqui e aí a coisa pega, né? É a questão da percepção dos riscos. E você, Danilo, que está sempre naquele dia a dia, naquele contato direto com o trabalhador, às vezes chega alguma queixa, chega algo nesse sentido também, é importante estar atento, né? Isso, porque hoje o psicológico do cara não estiver bem, vai atrair várias coisas negativas. Então, é muito importante quando você fala assim, o cara quer estar bem com a saúde, alimentação, algumas coisas, mas tudo vai vir do que? Se ele não estiver bem mentalmente, nada disso vai funcionar. O cara não vai dar conta de ter uma qualidade de vida com a família, o cara não vai dar conta de praticar um esporte, o cara não vai alimentar bem. Então, a gente tem essa preocupação, porque o Sindicato Metabase ele tem uma forma diferente de discutir o dia a dia. A gente queremos aumento de salário, queremos melhores condições de trabalho, um vale alimentação melhor, mas a gente tem essa preocupação de cuidar do trabalhador mentalmente, fisicamente, da saúde dele, porque ele não pode transformar aquele dinheiro que ele ganha em medicamento. Se ele fizer, está errado. Ele tem que transformar aquele pouco que sobra para ele curtir uma viagem com a família, pôr seu filho em uma escola mais digna. Então, o sindicato tem essa preocupação. Então, o nosso presidente, o Diego, ele sempre está atento a isso, porque não adianta o Diego ficar ali dia e noite discutindo aumento, vamos aumentar isso, se o trabalhador vai revestir aquilo em medicamento. Então, aí o dinheiro está sendo mal usado, está acabando com a saúde do cara, então nós temos essa preocupação do hoje e do futuro. Então, por isso que o sindicato está, essa maneira de atuar, pensando no trabalhador, tem que ter qualidade de vida, tem que ter saúde, tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que trabalhar, todo mundo tem suas responsabilidades, mas não adoecer por causa do serviço. E o que mais adoece hoje é comprovado isso, mentalmente dentro do serviço. O que a gente está falando, no fundo, está muito ligado à informação. É importante todo mundo estar atento, ter informação sobre o que de fato o trabalhador, né, a sociedade como um todo tem seus direitos, seus deveres, e o trabalhador em si, no seu ambiente de trabalho, ele precisa ter condições para exercer sua função. E aí, se a empresa não se atém a isso, é importante que uma entidade, como o caso aqui, o sindicato, o Metabase, e já vem de longe essa história, né? O Dentim, nesse mês, também ele participou com a gente aqui, ele deu um depoimento que, para mim, foi marcante, né? Ele falou, me chamou a atenção, o Danilo e Diego, sobre quando ele estava no hospital. E aí, na época era o presidente Arnaldo ainda, ele falou, olha, tá lá no hospital. E aí, de repente, chegou os diretores e aquilo, depois que você assumiu, virou... Hoje nós temos um protocolo, né? Virou protocolo. Quando acontece, né, infelizmente ainda acontece, acidentes, né, lá no trabalho, nós somos comunicados imediatamente. 2 diretores vão até o local para começarem ali, junto com a equipe de segurança da empresa, a fazerem a investigação. Por quê? Para ouvir o lado e estar lá do lado do trabalhador. Porque se não tiver, a culpa sempre vai ser do trabalhador. Outros diretores são acionados e um vai para o hospital, outro vai acompanhar a família, outro vai atrás da questão jurídica. Cada um faz uma função para poder, no final, ver o que aconteceu, proteger o trabalhador, né, minimizar as consequências e trabalhar para que não aconteça novamente. Então, assim, esse é o nosso trabalho. E é importante falar para a sociedade que nos acompanha, porque o podcast é para isso. O podcast, né, o Metabase na Cidade, ele fala mais para a sociedade.
o trabalho social do sindicato quanto a isso. Trabalhando dessa maneira, evitando, prevenindo essas doenças, né, psicológicas, mentais do trabalhador, nós vamos ter o quê? Uma família melhor estruturada, então nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter menos gente nos postos de saúde procurando atendimento psiquiátrico, que já é escasso, já é raro, inclusive para quem tem plano de saúde, já é pouco, né? Então, o trabalho social do sindicato, ele abrange todo mundo. Um sindicalismo bem feito, de resultado, que trabalha em prol da categoria, ele melhora a vida do trabalhador, mas da sociedade com a qual ele está inserida. E, né, como você mesmo disse, mês de maio, hoje dia 5, fazendo alusão aí, né, a essa data reflexiva, que foi o 1º de maio, nós tivemos aqui, né, o atletismo, o ciclismo, premiando os trabalhadores, como o Danilo disse, um momento de lazer, mas a gente precisa fazer uma reflexão, porque no mês de maio, esse feriado aconteceu porque trabalhadores, né, também já sei que o professor Mamed já ressaltou isso aqui, trabalhadores foram mortos lá nos Estados Unidos no século XX porque brigavam para ter uma jornada de trabalho menor. Já, por quê? Por conta também de questão mental, porque quem aguenta trabalhar, né, uma jornada exorbitante. Então, a ação do sindicato, principalmente do Sindicato Metabase, na comunidade, na sociedade, é muito importante. E eu sou ousado, eu falo mesmo. Se a Catalão e a região não tivesse a atuação do Sindicato Metabase, Catalão era uma cidade mais pobre, uma cidade com mais dificuldades na saúde, no comércio, com certeza, porque as nossas ações melhoram a saúde do município, porque a gente tira pessoas lá do SUS, quando a gente negocia o plano de saúde, né, Danilo? Isso. A gente cria emprego nos supermercados, Catalão tem rede grande de supermercados, porque nós temos Vale Alimentação aqui, forte, que injeta mais de 2 milhões de reais por mês na economia da cidade. E assim, nós temos aqui vários outros benefícios. A questão de saúde e segurança também não fica atrás, né? O ramo da mineração é um ramo perigosíssimo. E mesmo com essa atuação, um dado importante para a sociedade acompanhar, mesmo assim atuando, infelizmente ainda acontecem acidentes, né? Nós não conseguimos coibir todos, mas a gente luta para coibir todos, até porque as empresas, né, na sua grande maioria, elas têm um discurso muito bonito, mas a prática, na hora que precisa gastar ou deixar de produzir, não é bem assim. E eu estava até assistindo um documentário interessante lá do acidente em Congonhas. Não sei se alguém aí que nos acompanha viu. Se não viu, veja, é muito interessante. Lá no acidente em Congonhas, aquele avião da TAM que caiu, eles foram pesquisar e tinha lá os requisitos da empresa, lá os DNA da empresa. Sabe qual que era o primeiro? Nada substitui o lucro. Tá lá, não é mentira, não tô inventando, não, tá lá. Agora vê se uma empresa, e né, isso não é porque a TAM não, todas são assim, nada substitui o lucro, ou seja, nada quer dizer nem a sua saúde substitui o lucro. E é isso que nós combatemos. A empresa tem que ter lucro? Com certeza, mas o trabalhador tem que ter saúde, como disse o Danilo, para não gastar aquilo que ele ganha em remédio. E aí um dado agora importante, esse 1º de maio existe essa, vamos dizer, essa comemoração, né, em função de trabalhadores que deram suas vidas lá para lutar por melhores condições de trabalho. E um dado importante que a OIT, a organização OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, sede lá em Genebra, na Suíça. Isso. Pesquisa as condições de trabalho no mundo inteiro e também tem números. E aí de 2012 a 2022, esse é um dado que me impressionou muito, a gente pesquisando para trazer aqui para dividir isso com a nossa audiência, foram 25.492 trabalhadores que morreram em 10 anos, ou seja, praticamente 2.500 trabalhadores morreram por ano no Brasil. É muita coisa. Você imagina 10 mil pessoas. 25 por dia. 25 por dia. Então, assim, são números. O impacto disso, não só nas empresas, mas principalmente nas famílias que perderam, né, seus trabalhadores, seus entes queridos. Né? Serão famílias desassistidas, né? E se você pegar aqui, igual o dia que está falando, nossa atividade é uma atividade de risco e é uma empresa que roda 24 horas. Pois é. Mudando de turno, é claro, os trabalhadores, mas o sindicato também ele tem a preocupação, não é esperar acontecer, nós temos as nossas visitas de segurança, onde é determinada pelo nosso sindicato, o nosso presidente montou essa comissão, que a gente faz as visitas de segurança em todas as empresas, e aí a gente recebe os relatos do trabalhador, qual área que acha que está mais de risco,
E aí a gente atua. O que é atua? A gente, vamos lá, não vamos esperar acontecer, não, vamos lá, vamos fazer um relatório, notificar a empresa, olha, essas condições de trabalho aqui, essa melhoria tem que ser feita, e a empresa tem um prazo determinado para ser feita aquelas condições de trabalho, senão o trabalhador ele pode recusar a sua atividade e nem fazer atividade. Então, o nosso presidente montou esse comitê, que graças a Deus vem funcionando, e a gente estamos visitando todas as empresas que é ligado ao Sindicato Metabase, e mais a gente que escolhe a área, não é a empresa. A gente chega lá e fala, amanhã nós vamos visitar a CEMOC. Então eu vou te dar um dado agora. E nós que escolhe, não tem nada a falar assim, porque a gente sabe que tem empresas que quando fala que vai visitar tal área, eles vai lá e limpa, faz um... Não, nós que escolhemos sem a empresa saber, na hora das visitas, e a gente escuta muito o trabalhador, porque o trabalhador está ali no dia a dia, então está trabalhando no final de semana, à noite ele fala, vai lá visitar a nossa área, e nós vamos lá. E graças a Deus estamos tendo grandes resultados. Algumas coisas faz de imediato, outras são dado prazo que precisa, igual o presidente falou, financeiramente, mas graças a Deus o nosso impacto, a nossa luta faz com que a empresa use o dinheiro também na parte de segurança. Pois é, agora um dado importante para você, e aí é importante assim, eu vejo o significado de um projeto como esse, que é dividir esse tipo de informação. Eu estava vendo uma médica do trabalho, existe a engenharia do trabalho e a medicina do trabalho, isso unido para dar essa condição, uma condição melhor para o trabalhador. E uma médica do trabalho, sabe qual que era a principal recomendação dessa médica do trabalho que eu vi? Um especialista falando que é importante, isso ela falando da empresa, aí onde é que é importante quem está nos assistindo veja o que o Metabase está fazendo. Ela dizendo o seguinte, que era importante fazer grupos ou grupos de trabalho, que é pelo que você está me falando, é o que você acabou de falar aí agora, para que ele possa estar visitando setores e em cima dessas informações que esses grupos forem adquirindo, pegando... Vai atuando. Você viu isso esse ano? Pois é. Tem 7 anos que nós fazemos isso aqui, viu? Então, eu fiz uma pesquisa para dividir essa informação. 7 anos que nós fazemos isso. Pois é. Nesses 7 anos, quantos acidentes nós não evitamos? E principalmente a questão das mortes, que infelizmente acontece. Mas aí, às vezes, assim, você vê uma morte acontecendo ou não acontecendo, por exemplo, nesse período. Aconteceu o quê? 1, 2? Infelizmente, desde 2012 para cá foram 3, né? 3. 3. Então... Em 12 anos, 3, né? 12 anos, 3. E aí um outro dado para complementar. É um dado assustador. Claro. Não, uma vida que se perde, né? Claro. E aí, assim, porque nós não temos agora dimensão, porque a empresa continua. Né? E a família desse trabalhador? Como que ela está? Né? Então, isso é que precisa ser refletido. E aí a gente tenta trazer ao trabalhador essa reflexão. E aqui no sindicato nós temos nos nossos acordos todos uma cláusula que dá a ele uma segurança. Ele pode recusar aquele trabalho. Se ele não se sentir seguro para fazer aquele trabalho, ele tem o direito legal de recusar, sem ser perseguido ou penalizado. Né? Então, assim, esse tipo de coisa que realmente funciona e que evita acidentes, que evitam mortes, que evitam prejuízos, porque um trabalhador acidentado ele é uma pessoa que vai ficar sem produzir também, ele é uma pessoa que vai gerar gastos, né? Então tem todo, quando você olha por todos os ângulos, um acidente de trabalho ele é lastimável, por todos os ângulos. O impacto, geral. Claro, o pior é na vida do trabalhador e da sua família, nada se compara a isso, mas ele tem um impacto geral em todas as coisas. Então nós aqui temos trabalhado incansavelmente, né, para evitar, para coibir. Infelizmente ainda existem empresas, grandes empresas, hoje é dia 5, você está nos acompanhando aqui, mas no dia 28 ou 27 agora, nós tivemos que ir na empresa, uma grande empresa, na CEMOC, fazer um movimento porque estavam servindo comida estragada para os trabalhadores. Isso também é acidente de trabalho, porque está causando uma doença ali, algo no trabalhador. Oferecendo comida estragada. Uma empresa de grande porte. O que o sindicato fez? Foi lá, parou a empresa, exigiu melhoria, e até então, a gente está acompanhando, a comida voltou a ser fornecida normalmente. Veja bem, em 2025, nós estamos falando de uma grande empresa, não é de uma pequena empresa, que um sindicato atuante, e aí, mesmo assim a empresa ainda toma uma atitude dessa. Agora você imagina aonde não tem o trabalhador, quem nos acompanha aí, aonde não tem sindicato. Para quem ele vai reclamar? E aí tem ainda um dado que a própria OIT destacou, que 20% dos acidentes são subnotificados. Então, para vocês terem uma noção, o tanto que isso é grave
E é preciso estar atento o tempo todo, né? Não tem jeito. Por mais que você vá lá, faça um movimento como esse, fala, não, organizou, arrumou. A gente acompanha, a gente fiscaliza, né? Aqui nós temos uma equipe aqui, o Danilo, o Dentinho, mais outros aqui são técnicos de segurança do trabalho também, de formação, então tem a capacidade técnica. Nós temos o Aguinaldo, que é enfermeiro do trabalho. Nós temos aqui também um médico que acompanha as questões médicas do trabalho, que presta consultoria para o sindicato. Então, assim, nós temos uma gama de profissionais aqui à disposição dessas ações para o trabalhador. E, claro, além de tudo, nós temos aqui a mobilização, que é o agente mais forte, né, que nós podemos oferecer ao trabalhador, que é a mobilização na luta por essas melhores condições de trabalho. E só pegando aí, lá, o presidente nosso Diego está falando dessa alimentação, há uma semana atrás, nós fomos na empresa, aí nós fomos na parte de produção da refeição, porque foi feita uma melhoria no restaurante, e aí nós fizemos uma vistoria, que voltou o restaurante, e aí nós acompanhamos só a produção. Agora nós vamos marcar uma data, sem a empresa saber, nós vamos agora o seguinte, acompanhar aonde esse produto está sendo armazenado. Então, assim, se realmente a cama fria está dentro das normas, das leis que falam, fazer medições, entendeu? Nós acompanhamos a fabricação da alimentação, a fabricação realmente, a higienização das funcionárias, inclusive isso que o Diego está falando é tão importante, as cozinheiras não têm culpa. Então, assim, você vê que elas usam os EPIs adequados, nós fomos lá, elas fabricando as alimentações. Agora nós vamos um dia, sem a empresa saber, de noite, não sei, nós queremos fiscalizar aonde esses mantimentos estão sendo armazenados e se está de forma adequada às normas e às especificações. Então, e aí fica a pergunta aqui, fica a reflexão que nós já estamos também já encerrando, né, Nado? Se não é o sindicato para fazer isso, quem faria? Você que nos acompanha aí, quem faz por você? Quem faz? Porque os trabalhadores que são representados pelo Metabase têm o Metabase para fazer. Então é importante você cobrar aí também do seu dirigente sindical, do sindicato que te representa, mas principalmente, importante também cobrar, né, das autoridades, mas entender que o papel do sindicato é fundamental para a melhoria de vida da comunidade, do trabalhador, de todo o ambiente que nós estamos inseridos, né? Com certeza, uma sociedade que tem um movimento sindical forte, um sindicato forte, ela é com certeza muito melhor do que aquela que não tem. É verdade. Bom, você já mencionou aí, nosso tempo já praticamente esgotado. 1º de maio, essa data importante, tem uma conexão direta com a atividade que o Metabase, né, desenvolve, exerce em prol aí na defesa do trabalhador. O que é importante destacar em termos de atividade, ações, para essa data, o Danilo, o Diego? Bom, nós aqui fizemos, né, o seguinte, muitos anos atrás a gente fazia uma festa lá no Clube da EF, mas quando a gente tinha ali 1.000 sócios, né, hoje nós temos mais de 4.000. Então, quando você junta a família e tal, fazer uma festa hoje é para 10.000 pessoas, não tem nem lugar para fazer. O clube não cabe, clube no suporte, então não tem lugar para fazer. Qual foi a nossa estratégia? Nós começamos agora no 1º de maio, já fizemos aí, né, o ciclismo e também a corrida, né, o atletismo, e a gente agora segue ao longo do ano fazendo atividades de lazer para o trabalhador, que tanto trabalha, que, como nós dissemos aqui, sofre às vezes com condições precárias de trabalho, ele tem que ter seu momento de lazer ali. Então, ao longo do ano agora, a gente continua com as atividades esportivas em comemoração. Nós estendemos a comemoração de maio até o final do ano, ao invés de fazer num dia só, né? Porque e as famílias, em muitos casos, né, são contempladas. Dependentes. Né? Então, a gente começa agora o campeonato de pesca, né, Danilo? O campeonato de futebol. A gente tem diversas atividades aí para o trabalhador ir ao longo do tempo, aproveitando, tendo ali um dia de lazer, porque no final da conta é o seu dinheiro voltando para você, o dinheiro que você contribui com o sindicato, é importante dizer isso, né? É o dinheiro dele voltando para ele em forma de benefício, em forma de lazer, em forma de luta, né? Porque toda essa estrutura aqui custa, né? Custa e custa caro, mas ela é muito atuante em prol da defesa do trabalhador. Então é isso, né? E aí, assim, eu agradecer a parceria lá do Clube da EF, que o Danilo preside, sempre nos apoia nessas parcerias esportivas, né, na área social, né, uma parceria que o sindicato tem com o clube também, que proporciona lazer. O trabalhador que é filiado ao sindicato, ele vai lá e ele tem, né, praticamente ali o clube à disposição por um valor simbólico para ele e para a família, né, e ele pode ali durante os finais de semana, feriado, né, usufruir de piscina, de campo, né, de quiosques. Agora parece que tem uma piscina que se dá também, né, Danilo?
Então, assim, o cara não precisa mais ir para Caldas Novas para ir na piscina aquecida. Ele vai no clube aqui da EF. Se ele for sócio do sindicato, ele vai e pagando uma taxa simbólica. Pra você ter uma ideia, acho que é R$40, R$50 na família, né? Mas igual um cara do CEMOG paga R$27. R$27. Se tiver 3 filhos, é 27 por pessoa. Se tiver 10, é 27. Porque o Diego teve uma jogada muito grande quando a gente assumiu o clube, aí eu agradeço também, porque antigamente só o trabalhador pagava. Então, o Diego, com os acordos de negociação, ele conseguiu, vamos pôr lá, o trabalhador da CEMOG ele paga 27, mas a CEMOG entra com mais 27, entendeu? Então, antigamente, quando nós não fazíamos parte da diretoria do sindicato, o cara pagava integral, pagava aquele valor cheio, não. O Diego conseguiu nas negociações porque a empresa subsidiasse a metade, então... Para proporcionar mais lazer para o cara, isso, né? Entendeu? Então, assim, é um valor simbólico, R$27, se eu tiver 3 filhos, 27, não tem como se tiver 2, então, assim, paga só o titular. Então, assim, daí tem parceria da todas as empresas, CREC, Mosaic, todas que é do sindicato, todas têm um preço, Manserve, excessivo, por quê? Porque a empresa inteira com a parte. Então, está tudo na negociação, na acordo, para dar mais qualidade para ele até aumentar a renda dele, para ele poder, como se diz, usufruir mais, alimentar melhor lá no clube, alguma coisa, enfim. Então, o clube sempre está à disposição, fora as melhorias que estão sendo feitas lá. A cada ano a gente preocupado com o associado, em dar um lazer de verdade, a gente vem com essa parceria com o sindicato que ajuda muito, proporcionar para os nossos associados. É isso. Só fiquei curioso a respeito, você falou de uma evolução, inclusive essa questão financeira da premiação, que é algo atrativo, né? Eu não vejo lugar nenhum dando essa premiação que o sindicato faz aqui. Juntando todos os campeonatos, né? Só na nossa área esportiva, porque o que eu fiz aqui no sindicato, né, Nava? Eu presido o sindicato tem seus departamentos, por exemplo, tem o Danilo aqui que cuida das questões do dia a dia, das questões da representação direta, da questão esportiva, aí tem um diretor que cuida de outra coisa. Cada um tem as suas funções e eu vou cobrando deles, né? E a nossa área de lazer, que é destinada a fazer esses eventos, só no ano passado nós investimos, né? Porque isso é investimento, mais de R$120 mil, e esse ano serão mais de 140. Então, assim, dinheiro do trabalhador voltando para ele na forma de lazer. Então, assim, tem toda uma estrutura, tem aqui o departamento de comunicação, que você está aqui, o Thiago, que você não aparece mais na câmera não, jovem? Está operando na nave. Isso, tá aí, né, os equipamentos estão aqui, a sede do sindicato, a clínica de saúde, então é toda uma estrutura, né, o sindicato, eu vou te falar uma coisa, dá dia 30 aqui, a conta é grande para fechar. Mas, graças a Deus, nós temos 94% de filiação. Então, essa mobilização, ela nos ajuda a conseguir fazer isso. A pegar o individual, juntar no coletivo e gerar benefício para todo mundo. Isso é muito importante. Então, parabéns para o trabalhador. O mês de maio, um dia, né, em alusão ao trabalhador. E parabéns para todo trabalhador, para nós trabalhadores que estamos aí no dia a dia, na luta. Cada um trabalha da sua maneira, cada um faz o seu trabalho e todo mundo junto a gente consegue evoluir e melhorar mais. Manter e ampliar, sempre essa é a nossa luta. Para encerrar, obrigado, Danilo, pela participação também. Mês de maio começando aí. Vamos lá, vamos para a luta, vamos trabalhar mais ainda. Com certeza. Mandar um abraço para todos os associados do sindicato. E dizer que o sindicato está sempre de porta aberta aqui, esperando você, sua família. Temos a parte da saúde aqui também, que graças a Deus uma evolução histórica aqui dentro do sindicato. Então, estamos aqui à disposição para poder te representar e te atender melhor. É isso, os eixos principais, pelo que você fala e pelo que a gente vê, acima de tudo, estão aí sendo, né, de forma muito digna, de forma muito firme, sendo, né, empunhados essa bandeira do social, do lazer e principalmente da representatividade, né, Diego? É sobre isso que nós existimos, né, Navi? É para isso que nós, enquanto sindicato, existimos. Para representar o trabalhador, buscar melhores salários e condições de trabalho, para trazer para ele o lazer, né? E para trazer também a parte social para a comunidade que nós estamos inseridos. Esses são os 3 eixos fundamentais do Sindicato Metabase e sobre eles nós vamos andar, né, enquanto o trabalhador estiver junto e mobilizado conosco. Então é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Metabase da cidade. Tenho certeza, ficou muito claro a importância desse projeto aqui, não só para os trabalhadores associados aqui do Metabase, mas para a sociedade como um todo. O impacto, a força que tem esse trabalho, que uma entidade que tem uma base unida, né, que gera um sindicato forte e que a gente viu o resultado ali na frente. Por hoje é só. Se inscreva aí
É importante mais você acionar o sininho, né? Para que você seja notificado assim que a gente tiver um conteúdo novo como esse. Também pode comentar, pode compartilhar no Instagram, no Facebook, vai ser sempre um prazer. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Danilo Cândido, diretor do Metabase, presidente do Clube AEF, a Cefértil, e do presidente Diego Hilário, que nos honrou com a sua presença aqui hoje. Semana que vem a gente volta com mais convidados e temas importantes que impactam seguramente a sua vida. Valeu, um abraço, até. Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.